Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos à página no Instagram, despertardoser.100, e sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma lição de um curso em milagres aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. E a gente começa sempre com aquele momentinho de entrega, em que a gente entra na sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, com total disponibilidade, com toda a nossa capacidade de aprendizado, que a gente quer aprender o que Jesus vai nos ensinar hoje. E a gente entra para essa sala de aula de mente aberta, mãos vazias, sem julgamento, só com aquela pequena disponibilidade de querer ver o mundo com os olhos de Cristo, com a percepção do Espírito Santo. A gente só quer escolher de novo para desfazer o medo, porque quando a gente desfaz o efeito, a causa desaparece. Quando a gente deixa que o Espírito Santo desfaça o medo, que é o efeito, então a causa aparente de culpa pela crença da separação se desfaz também. Vamos lá? Queridos, essa lição 153 é bem longa também, a gente vai precisar fazer em 2 etapas, em 2 vídeos, certo? Então a gente vai dividir e vamos começar então. Essa lição 153 diz: a minha segurança está em ser sem defesas. E o professor Ken inicia dizendo que para a gente entender essa lição, é essencial que a gente lembre da estratégia do ego. Então, ele faz uma pequena revisãozinha. E ele diz que o propósito do ego para a sua defesa dupla é de assegurar que o Filho de Deus nunca mude sua mente e decida que cometeu um engano ao escolher contra o Espírito Santo. Sim, a estratégia do ego é que a gente nunca volte para a mente, né? É deixar a gente sem mente. O que é alcançado pelo forjado e impossivelmente insano conto de pecado e punição do ego. O ego diz ao filho que ele pecou contra Deus e merece ser punido por causa do seu pecado. A única maneira dele poder escapar do seu destino inevitável é fazer um mundo e um corpo refletos de problemas com os quais tem que lidar. O filho fica tão preocupado que não lida com a realidade aterrorizante, na mente do seu pecado e da ira de Deus. Assim, o ego primeiro faz um problema na mente, a ira de Deus, um problema ilusório, né? E depois o mundo como uma defesa mal adaptada contra o problema inexistente. Em acréscimo, o ego faz com que o Filho de Deus pegue seu pecado percebido contra Deus, o pensamento de ataque que ele tornou inconsciente, e o projete para que ele agora perceba o pecado em tudo ao seu redor, e em todos, menos em si mesmo. Assim, o filho acredita que tem que se defender contra os ataques pecaminosos de todas as outras pessoas. Tendo-se esquecido de defender contra os ataques pecaminosos de todas as outras pessoas, tendo-se esquecido de que o ataque que ele percebe nos outros é uma projeção do pensamento de ataque em sua própria mente. No texto, Jesus fala sobre 2 níveis dos sonhos: o sonho secreto de pecado e punição, e a primeira camada de defesa.
e o mundo do sonho, no qual nossos pecados são vistos nos outros. Precisando de defesa contra os ataques percebidos. Ai, gente, quando o professor quer, a gente coloca esse monte de pontuação numa frase só, eu me perco totalmente. Peço perdão para vocês. Então, Jesus fala sobre 2 níveis dos sonhos, né? Vou repetir. O sonho secreto de pecado e punição, e a primeira camada de defesa, e o mundo do sonho, no qual nossos pecados são vistos nos outros, precisando de defesa contra os ataques percebidos. A ideia principal, no entanto, que vamos ver descrita em mais detalhes abaixo, é a de que o sistema de pensamento de ataque e defesa do ego é inventado, é uma invenção. Então, a gente começa no primeiro parágrafo da lição propriamente dita, em que Jesus nos diz assim: tu, que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e de todas as dádivas que ele apenas te empresta para tomar de volta, presta bem atenção nessa lição. Então, tu que se sentes ameaçado por esse mundo em mutação e etc, presta bem atenção nessa lição. O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. Aqui temos outra descrição sobre a natureza do mundo. Não há segurança aqui, pois o mundo está enraizado no ataque, do qual tudo aqui é uma sombra do ataque na mente, né? Na parte 2 do livro de exercícios lemos: o mundo foi feito como um ataque a Deus, uma vez que ele é uma projeção do ataque ontológico. O certo desse pensamento é que se eu existo como um indivíduo, Deus tem que ser destruído. Uma vez que acredito que existo, eu, indivíduo, Ana, né, personagem aqui, personalidade, a destruição de Deus é o resultado inevitável, tornando o ataque e o pecado reais. Isso é um pensamento tão aterrorizante que tudo o que podemos fazer é negar sua presença em nossas mentes, projetando e depois vendo esse impulso assassino em todos os lugares ao nosso redor. O leitor pode se lembrar dessa sucinta expressão que a culpa do mundo forjou em nossas mentes insanas, que diz lá no capítulo 31. O resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possas fazer para a tua segurança que jamais venha a ter sucesso. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Essas, então, são as dádivas de especialismo do ego. Uma vez que percebemos o ataque em todos os lugares ao nosso redor e nos esquecemos da sua fonte, nos sentimos justificados em nos defender contra ele, a raiz da nossa defensividade e o cerne dessa lição. E tudo isso eu acho que tem a ver também com aquela nossa introdução ali, né, gente? Que se a gente realmente perceber que só existe amor e medo na nossa mente, se o medo se for, se a gente se permitir entregar o medo para o Espírito Santo para que ele ilumine essa sombra e o medo se for, tudo que é a causa do medo se desfaz também, que é a crença no pecado e na culpa.
Então, esse mesmo pensamento é encontrado na discussão sobre a face da inocência. Eu estou justificado em estar zangado e, portanto, justificado em me defender. Se eu não o fizer, a hostilidade do mundo vai me destruir. Minhas percepções parecem tão reais que eu nunca questiono a verdadeira origem da hostilidade. Meu corpo me diz que ela está fora de mim, e então ela está. Nós sabemos que o propósito do corpo é testemunhar o pecado em todas as outras pessoas, menos em nós mesmos. E então minha raiva testemunha a favor da crença de que eu tive sucesso no assassinato, literalmente. Então a gente acredita mesmo que a gente pecou, que a gente destruiu o céu, que a gente destruiu Deus. E essa crença é tão aterrorizante que a gente projeta no outro. Então, tudo que a gente está sempre culpando o outro são cortinas de fumaça que o ego ergue para que a gente nunca volte para a mente e se dê conta de qual é a culpa mesmo que a gente sente. Ontem eu estava mesmo agradecendo a Jesus, assim, ó, muito, muito, muito obrigada por ter enviado esse curso pra gente. Porque senão a gente nunca ia desconfiar disso tudo. Eu sou justificada, eu me justifico totalmente por atacar, por brigar, por me sentir vítima. Eu sempre justifico com as coisas que os olhos veem, que os ouvidos ouvem. Então nunca ia achar que tem uma causa por trás disso. No máximo, né, o que os profissionais, os terapeutas, os psicólogos, psicanalistas, hipnólogos dizem é que eu sou assim ou assado porque a minha infância foi assim ou assado. Quer dizer, só busca a causa das ilusões em mais ilusões e nunca na verdade, né? Minhas percepções parecem tão reais que eu nunca questiono a verdadeira origem da hostilidade, entende? Meu corpo me diz que ela está fora de mim, então ela está, porque eu acredito nisso. Nós sabemos que o propósito do corpo é testemunhar o pecado em todas as outras pessoas, menos em nós mesmos. Então minha raiva testemunha a favor da crença de que eu tive sucesso no assassinato, literalmente. Então toda essa parte eu já tinha lido, né? Você é o pecador e, portanto, você será punido em vez de mim. É o que a gente tem no inconsciente. E o panfleto da psicoterapia esclarece a importância de mudarmos nosso desejo da raiva para o perdão, que diz assim: toda a sua função, a da psicoterapia, afinal, é ajudar o paciente a lidar com um erro fundamental. A crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Seja qual for a extensão na qual ele venha a dar-se conta de que isso é um erro, nessa medida ele está verdadeiramente salvo. Então é a tarefa do terapeuta, como devemos ver depois, exemplificar essa mudança para o paciente. O mundo faz surgir, agora na lição de novo, o mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva. A raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo em nome da autodefesa. Ai, gente, tem que botar no silencioso que eu me esqueci. Só um pouquinho. Então esse é mais uma vez o conceito de a face da inocência. Eu percebo uma ameaça fora de mim, que não vem de mim, e então me sinto justificado em ficar zangado e defender a mim mesmo. Meu contra-ataque é razoável. Em outras palavras, e eu estou certa em atacar os outros porque eles atacaram primeiro. Jesus explica isso em uma mensagem já familiar de autoconceito versus ser, com S maiúsculo. Esse aspecto, a face da inocência,
pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando a irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. Entretanto, a defensividade é uma ameaça dupla, Jesus diz pra gente aqui, pois ela testemunha a fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar. Agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar para achar um modo de escapar das suas fantasias. O ego nos diz que nossas mentes são fracas porque Deus vai nos destruir. O medo. E nossa única proteção é protegermos o sistema de pensamento da culpa e fazermos um mundo e um corpo. No entanto, o corpo é ainda mais fraco do que a mente. Você tem apenas que tocá-lo para que ele caia. Olhe de modo irônico para ele e ele fica devastado. Faz eu lembrar de quando a gente era criança, assim, que Deus o livre, um amiguinho mostrar a língua pra gente, né? A gente já se sentia devastado. E o menor dos micro-organismos é suficiente para destruir o que parece ser esse corpo poderoso e majestoso. Pensar no corpo como seguro e digno de confiança, como o ego nos convenceu, é uma piada. O ponto-chave é que o ego diz que o corpo vai nos proteger contra a fraqueza do pecado na mente. Isso é, Deus vai vingativamente nos destruir. No entanto, a defesa em si mesma produz mais medo, pois sua fraqueza inerente convida a autopercepções de vulnerabilidade e ataque. Então, quanto mais a gente se defende, mais a gente está afirmando que a gente é vulnerável. Porque o que é invulnerável não precisa de defesa, né? Jesus nos pede indiretamente e mais diretamente em outro trecho para darmos um passo atrás com ele e olharmos para a insanidade de acreditarmos que somos corpos sujeitos aos caprichos e crueldade de outros corpos. Mais uma vez, precisamos perceber que o que percebemos e experimentamos em nossos corpos é uma projeção do que acreditamos estar dentro da mente. Em outro contexto, ele vai citar os Rosa Cruzes e ensinam, assim como é em cima, é embaixo. Podemos modificar isso num curso em milagres e dizer, assim como é dentro, é fora. O que está dentro de nossas mentes, um sistema de pensamento de fraqueza, de pecado, culpa e medo, se torna o mundo externo. Acreditando no disfarce do especialismo, dizemos que o mundo e o corpo são maravilhosos, descrevendo-os como santos ou fontes de prazer. No entanto, o corpo não é diferente da mente porque foi feito para ocultar os pensamentos da mente egóica e, mais uma vez, ideias não deixam sua fonte. Nós acusamos a nós mesmos de traição em relação a Deus, traindo seu amor por dizer que ele não era o suficiente. Então projetamos nossa culpa, não mais vendo a traição dentro, mas em todos os lugares ao nosso redor. Assim não ganhamos nada por seguirmos a estratégia do ego. De pecado, culpa e medo ainda estão vivos e bem, mas em vez de serem vivenciados dentro da mente, nós os vemos dentro do corpo, o nosso e os dos outros.
No entanto, os pensamentos e sentimentos são os mesmos, e então não parece haver escapatória. A mente falhou conosco como um lugar de segurança, e assim também o corpo. A seguinte passagem resume muito bem o dilema que todos nós encaramos, tendo ouvido a voz do ego. Lá do capítulo 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra o ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, portanto não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. O propósito de um curso em milagres é restaurar. Nossa, é meu esse presente? Não? Era. Tem alguém aqui que tá brava comigo hoje. Nossas salas de aula de lição de perdão e amor, né? Não quer mostrar pro pessoal aqui o presente que tu fez pra mim? Não quer vir aqui tu mostrar? Olha que lindo, gente, que ela faz as pulseirinhas de macramê. Olha. Ai, filha, que linda que ficou essa joaninha. Põe aqui pra mim. Ai, amei, filha. Obrigada. Obrigada, meu amor. Ficou muito linda com a minha roupa, né? Olha, gente. Olha. Ai, uma joaninha. Oh. Linda, filha. Linda. Te amo. Obrigada. Ai, que coisa linda. Ah, tá. Vou mostrar assim. É com a joaninha assim, né, gente? Assim. Obrigada, amor. Vamos continuar aqui pra gente não se atrasar? Então, vamos lá. É como se Jesus fala aqui, né? O ciclo de ataque e defesas. Ah, tá. Não. Então, o professor Kenneth diz que o propósito de um curso em milagres é restaurar a questão, a nossa consciência, para que possamos ouvir uma resposta diferente. A resposta do ego a essa ameaça da mente certa é se agarrar ainda mais ao seu ciclo de ataque e defesa, agora descrito. É como se a mente estivesse apertada dentro de um círculo, do qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa, e ainda um outro dentro desse, até que não seja mais possível escapar nem ter esperanças de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque, vêm a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente em tiras pesadas de aço, revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. O ego me diz então que eu posso escapar da devastação da minha mente fazendo um mundo. No entanto, não existe segurança real aqui, como todos nós sabemos por experiência própria. Essa é uma das declarações mais claras em um curso em milagres sobre o ciclo ataque e defesa, que começa com minha crença em que ataquei Deus para assegurar minha individualidade. O ego continua seu conto dizendo-me que mereço ser punido por causa do meu pecado contra Deus.
E preciso projetar esse pensamento e fazer um mundo no qual reenceno a máxima do ego, de um ou outro. Se eu for existir, alguém mais precisa sofrer e pagar o preço. Se eu for vencer, alguém tem que perder. O cerne do sistema de pensamento do ego e, portanto, do mundo. É impossível sobreviver fisicamente sem canibalizar algo percebido como externo, quer você respire ou ingira alimentos, necessidades óbvias para manter a vida aqui. É impossível existir, física e psicologicamente, sem ser a causa de algo ou alguém mais. Isso não pode ser evitado. Uma vez que acreditamos viver em um corpo, estamos atados a esse ciclo de ataque, defesa, defesa e ataque. Outra passagem do texto ilustra o uso que o ego faz do ataque, o corpo desempenhando um papel central nessa insana, embora altamente bem-sucedida, estratégia de neutralizar o poder da mente de escolher contra ele. Lá do capítulo 6, e Jesus diz, o ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo, dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. De novo, gente, o ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. O que acontece quando a gente sente dor no corpo? É o ego usando o corpo para atacar a mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego que não é real tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego, e além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Dessa forma, o filho é convencido de que é um corpo sem mente. Além disso, ele é um corpo sob ataque de outros corpos separados de si mesmo. Tal ataque pode ser enfrentado apenas pela defesa do contra-ataque. Assim, nasce o ciclo ataque-defesa, o princípio pelo qual nossos relacionamentos especiais vêm à existência e sob o qual eles florescem. Por isso que a gente pede para o Espírito Santo curar, santificar nossos relacionamentos, porque eles foram feitos para ferir. Os relacionamentos especiais foram feitos para ferir, com o propósito do ego. Em última instância, a gente só está aqui acreditando que é um corpo, que tem relacionamentos, que existem outros corpos, porque o ego fez. Então, ele fez com o propósito dele. Então, os nossos relacionamentos especiais são feitos para ferir. Mas se a gente entrega para o Espírito Santo, ele usa tudo que foi feito pelo ego com um novo propósito. Dessa vez, um propósito santo, um propósito para curar. Aqui, voltando na lição, Jesus diz que as defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir.
Nelas reside a loucura sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão, além do possível. O senso de ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber em termos de loucura e intensidade, que não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. Através de todo um curso em milagres, de muitas formas diferentes, Jesus nos ensina como não entendemos o custo para nós de nossas decisões pelo ataque e defesa. Uma dessas formas é sua discussão sobre nossa falta de habilidade de diferenciarmos dor e alegria, lá do capítulo 7. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso, quanto de saber o que é alegre. E estás de fato muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina o que é dor e o que é alegria. O que te dá alegria é doloroso para o ego. E enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Enquanto a gente ainda confundir o corpo com o nosso ser, é isso que vai acontecer. Tão terríveis, dolorosas e cheias de ilusões que nossas vidas possam ser, a situação não é nada comparada à devastação que constantemente escolhemos tornar real em nossas mentes. O problema é que estamos convencidos de que nossos problemas são externos, no corpo. Portanto, estamos convencidos de que a salvação é externa, no corpo. O propósito do ego, mais uma vez, é enraizar nossa consciência fora de nossas mentes para que nunca voltemos para dentro e façamos a escolha pela força em vez de pela fraqueza, pela alegria em vez de pela dor. Uma vez tendo escolhido a fraqueza, paradoxalmente vinda da insana crença de que destruímos a força, a culpa exige que vejamos os outros como os perpetradores dessa perfídia. Nem sei o que é, gente, vamos pesquisar aí. Agora vistos como culpados, os outros merecem nossa punição justificada. Seu ataque justifica o nosso próprio, em autodefesa. E Jesus nos diz aqui na lição que tu és escravo, não sabes o que fazes por medo disso. Nós somos escravos da ameaça e do medo. É isso, gente, eu tô desde ontem, assim, acho que eu falei na lição de ontem sobre o negócio do medo, né? Que na verdade a nossa oração deveria ser só pedir para que o Espírito Santo desfaça o medo. A gente não deveria colocar mais nada nas nossas orações, a não ser que dissipe o medo. Nós somos escravos, então, da ameaça e do medo. A ameaça da vingança de Deus é o que nos impeliu para fora de nossas mentes originalmente. E o medo continua a nos motivar em nossas vidas diárias, nas nossas escolhas, no nosso comportamento, nos pensamentos aqui, esses pensamentos frenéticos cerebrais que nos tiram da mente, que nos tiram a paz. A ameaça de perdermos nossa identidade, especialismo e autoimportância nos leva a adotar a estratégia do ego de ausência de mente, levando inevitavelmente aos ciclos duplos de culpa, ataque
e ataque e defesa. Como reação a esse medo da mente, fazemos o mundo, vivemos nele e continuamente reforçamos sua aparente realidade através desses dois ciclos viciosos. E a seguinte passagem expõe a estratégia de defesa do ego, levando-nos a nos tornarmos escravos do seu medo. Medo, mais uma vez. É do capítulo 17. O ego está sempre alerta à ameaça e a parte da tua mente na qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana e tens que reconhecer exatamente o que significa isso se queres ser restaurado à sanidade. Os insanos protegem seus sistemas de pensamento, mas o fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são tão insanas quanto o que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma razão e nenhum atributo que não seja insano. E sua proteção é parte dela, tão insana quanto o todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. Nós continuamos com uma explicação de por que as defesas não funcionam. Feitas para defenderem contra o medo da mente, sua presença reforma o pensamento de que existe realmente algo a se temer. Além disso, uma vez que todas as defesas são formas de ataque, vindas do pensamento original de ataque da separação, elas convidam ao contra-ataque, dessa forma engendrando ainda mais medo. Portanto, as próprias defesas que estão destinadas a nos proteger do mundo meramente se tornam fortalecidas. O medo produz medo, assim como o ódio produz ódio. E ele coloca aqui mais essa passagem do capítulo 17 também. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida em que operam, é isso o que trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. Essa moldura é um relacionamento especial, ao qual devemos retornar depois. É suficiente entender agora que é o medo da vingança de Deus na mente que está oculto na parede de defesa do ego, protegendo-nos dessa ameaça divina. No entanto, mais uma vez, a defesa meramente reforça nosso medo, levando-nos ainda mais fundo na rede do ego, produzindo ainda mais medo. E aquilo que eu queria falar para vocês, se tudo que existe, é amor e medo, então qualquer coisa que não for amor é medo. Raiva é medo. Ódio é medo. Ataque, defesa é medo. Qualquer coisa que não for amor, qualquer sentimento que não for amor é medo. E eu comecei a fazer esse treino desde ontem por causa dessa história do medo aí, com tudo, gente. Com tudo, qualquer sentimento esquisito que me deixe em conflito, e mesmo que não seja reconhecido como medo, eu já tô buscando lá na mente que é medo e entregando para o Espírito Santo para que ele desfaça. Então, faz o treino aí, vocês. Não importa o sentimento. Pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser qualquer coisa que não for amor, que é algo que traz felicidade, que te coloca em contato com a paz na mente. Se não for isso, é medo. Não importa o nome, não importa a forma. Então,
entrega para o Espírito Santo para que ele desfaça o medo. Mais uma vez, se o medo for desfeito, se o efeito for desfeito, porque o medo é o efeito da crença no pecado e aí na culpa, e aí o medo é o efeito. Se o efeito some, não existe causa. Então, também some a culpa da mente e também some a crença no pecado. E a gente volta a reconhecer, junto com o Espírito Santo, que não existe pecado e sim um equívoco. Gente, meus queridos, a lição realmente é longa e eu estou com o tempo apertado aqui, mas logo mais à tarde eu gravo o restante da lição, tá certo? A segunda parte vai ser mais longa, com certeza, mas agora na primeira parte a gente fica por aqui e a gente se vê logo, tá bem? Grande abraço, até mais!